Estamos ao vivo, Cristina? Estamos ao vivo? Ei, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo essa gravação, essa live. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Dulce? Tudo. Tá Cristina, bom. você sabia que o único momento em que você realmente tem poder é agora? Estou aprendendo cada vez mais. Pois é, o único momento em que nós realmente temos poder de mudar alguma coisa é agora. E esse livro maravilhoso fala disso, né? Dessa presença que nós precisamos ter no agora. Então vamos lá. Nós paramos ontem aqui na página 9, entrando no capítulo 1. Página 9, gente, estou falando página 9, se você tiver com livro físico, não é página 9, né? Estou falando aqui do livro louco que nós conseguimos aqui, porque o meu físico não chegou ainda. Tá tudo bem. Acho que chega hoje, era para ter chegado ontem. Bom, vamos lá. Capítulo 1. Você não é a sua mente. Isso você já sabia, né, Cristina, também? Isso já. Isso eu já sabia. O maior obstáculo à iluminação. Qual é? Iluminação. O que é isso? Para você saber o que você quer transpor esse obstáculo, você precisa saber se você quer transpor. Então, vamos saber o que é isso para a gente saber se a gente quer, né? Aí ele começa contando uma história. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou a sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente o velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú aí debaixo de você? Perguntou o estranho. Nada, isso aqui é só uma velha caixa. Já nem sei há quanto tempo sento aqui em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Para quê? Não tem nada aqui. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer uma força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e a paz inabalável são mendigos. Mesmo que possuam bens e riqueza material, buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir. Gente, vão grifando, né? Vão grifando o que é importante. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem à ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao seu redor. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente,
como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e os externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é o não sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito, e o silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apenas disso, a maioria dos budistas ainda acredita, apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios, pelo menos não nessa vida. Igual a gente, né? Quem é cristão acha que só Cristo, mas quem paciente, quem sabe perdoar igual Cristo, não, ele perdoava daquele jeito porque ele era Cristo. Não, ele fazia as coisas que ele fazia porque ele era Cristo, sendo que ele mesmo falou que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, ou a gente acredita ou não acredita, né, gente? Vamos parar de acreditar no que nos convém. Vamos acreditar de forma integral. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso? Aqui ele começa as perguntas, né? Como se fosse alguém perguntando para ele agora. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer com isso agora? Quer dizer com isso? Ser é eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Gente, estou coçando para comentar, mas eu vou terminar esse parágrafo, tá? Isso significa que ele está ao seu alcance agora sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente, não procure entender isso com a sua mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda essa atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos. É o que se chama iluminação. Deixa eu dar um oi aqui para o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. E assim, que grandioso início, esse dia 2. Cristina, você está sentada em cima do baú de ouro, amor? Eu tô. Oi, Marcela, tudo bom? Boa tarde. Então, Dulce, é muito complicado tudo isso, né, cara? É profundo pra caramba. Sentada em cima de um baú de ouro. Por vezes, eu acho que eu estou exatamente nessa condição. Eu falo, uau! E é onde eu falo, né, de acabar com as patetices, porque de verdade, tudo isso de tão grandioso já está aqui dentro e a gente insiste em buscar fora ou ficar nessa ilusão, presa aí nessa tirania louca, de achar que não conseguiu ainda, que falta um tanto, que não sei o quê. E se simplesmente a vida fosse só sobre o ser, né? É que, querendo ou não, a gente acaba indo para um lado muito filosófico mesmo, mas não tem nem como ser diferente. Né? Eu acho que nem se divide. Porque a gente acaba
anulando, né, essa divindade toda, essa deusice toda assim na gente, e coloca ela só fora. Então, e é isso mesmo. Nós estamos todos, né, ou a maioria ainda, a maioria, que eu digo assim, 98%, talvez mais, da população do mundo, mendigos sentados em cima do nosso baú cheio de barras de ouro. E que baú é esse? É esse baú do ser que ele fala, né? Que outros escritores chamam de essência divina, centelha divina, eu superior, eu interior, e aí vem o Eckhart Tolle e chama de ser, é o seu ser. E ele fala aqui, né, do que é esse ser, e ele fala dessa vida única, né, e é impossível a gente falar disso sem falar, né, da espiritualidade. É impossível a gente olhar para isso. E eu acho que toda a grandiosidade, sabe, a verdade que liberta está nisso. A verdade que nos foi escondida, sabe, que nos foi velada de uma forma tão triste, né? Foi velada da humanidade. É exatamente essa espiritualidade, essa vida eterna que nós já temos e que todo mundo fica aí buscando, né? Na verdade, nós já temos, já possuímos, porque quando você percebe que isso aqui que a gente vive é, um, é uma experiência e é uma de várias experiências, né, que nós já vivemos e que ainda vamos viver, e que isso tem um objetivo de aprendizado, de evolução, de, de progresso, de aprendizado. Por que a gente tem que passar por isso? A gente não tem muita noção, né? A gente não tem muita noção, porque dá a impressão que se a gente estivesse lá, né, só no plano espiritual, nessa dimensão espiritual, a gente poderia aprender, mas de verdade, se todas as coisas acontecem para o melhor, é necessário e grandiosa essa experiência aqui, eu tenho certeza disso. E só que ela gera em nós, por causa dessa conexão com a mente, esse esquecimento de nós, desse ser. E a gente fica conectado e se ligando apenas a esse personagem dessa experienciazinha, achando que a gente é isso, pequeno, mortal, sofredor. E aí a gente esquecendo o ser e ligado a todo esse sofrimento, mais sofrimento a gente cria, porque somos seres criadores de realidades. Então, quando a gente olha para isso, e esse convite, né, do olhar para dentro, o que é olhar para dentro? Olhar para dentro é você fazer esse mergulho em si. E não é o mergulho do autoconhecimento, por exemplo, que a gente tem feito na mentoria. Na mentoria, a gente tem estudado o personagem, né? Qual a personalidade do personagem, como que esse personagem age, como que ele precisa melhorar para se dar bem aqui, nessa experiência, certo? Eu estou falando do mergulho no ser, e é o que o Eckhart Tolle traz aqui. E esse mergulho no ser, a gente só consegue não, né? Eu acho que existem outros meios, mas eu só tive experiência com isso através da meditação. Então, a meditação, ela te leva, e pode ser uma meditação guiada, né? Para quem, igual para mim, que eu não tenho muita experiência em meditação, a meditação guiada, ela facilita para mim o caminho, né? Ela facilita isso. E isso vai te levando para dentro, é uma auto-hipnose, né? E que os budistas, e não só os budistas, os orientais,
usam há milênios como forma de conexão com esse Deus que está em nós, né? E essa passagem, esse trecho, né, desse capítulo, ele me lembra muito uma passagem da Bíblia que fala o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E teve uma outra passagem, aí na mesma passagem perguntam para Jesus assim, mas aonde está esse reino? Né? Cadê o mapa? Onde que ele fica? Como é que eu chego lá? E aí Jesus fala o seguinte: esse reino não é um reino físico, não é um lugar geográfico. Esse reino está dentro de vós. É o baú, sabe o baú? Esse reino está dentro de vós. Então, o que é esse reino? É exatamente esse ser, essa centelha, esse Deus, né? Essa criatura que eu não sei como é que você entende, mas para mim é uma centelha divina, assim, uma faísca, um pedacinho, uma gota, como se fosse uma gota do oceano, né? Uma gota desse Deus. E o Caibalion traz o seguinte, que nós vivemos na imaginação de Deus. Que nós somos tipo uma imaginação de Deus. E você pensa, Deus imaginando você, mas não você, Cristina, hoje. Você, Cristina, ser eterno, sabe, eterno, do dia que ele te criou ao infinito e além. E ele nunca esquece, ele está sempre pensando, sempre imaginando você melhor e melhor, e isso vai fazendo você ter experiências e você se melhorando. Então, assim, na nossa pequena mente, que a gente não consegue imaginar muita coisa além do que a gente sabe, né, do que a gente conhece, é muito difícil a gente imaginar algo que a gente nunca viu, ou nunca, não tem uma noção, uma percepção, assim. Então eu fico fazendo mirabolações, assim, né? Mirabolações é ótimo. Eu fico mirabolando ideias, sabe, de como que é, de como que seria, de como que. Mas hoje eu me vejo esse ser, sabe, essa luz que na verdade é muito maior. Ele fala aqui, né? Você é isso, mas você é muito maior também do que isso, né? E é exatamente isso, porque quando você está desacoplado de um corpo, desacoplado de uma mente, ou seja, você está apenas em ser, em espírito, né? Ah, sim, o Caibalion traz a palavra espírito. Então, você tem essa forma de luz, é semelhança de Deus, né? Vamos falar assim, a imagem e semelhança. Porque a sua imagem e semelhança não é do seu corpo, é do seu ser. É do seu ser real. Fala, Cristina. Cristina tá até... Não, então, eu tô meio viajando, assim. Eu acho que esse ser também não, é a semelhança dele com ele mesmo, né? Eu gosto muito de imaginar dessa forma, para mim fica mais fácil, de que somos centelhas divinas vivendo uma experiência aqui, uma experiência que é dele. É a forma como ele quer se experimentar, né? É a forma como ele quer, tipo assim, na condição, ele imaginando, e se eu fosse a Cristina? Confusa, complicadinha, sentimental, babá. Como é que eu iria sentir? Como que eu iria vivenciar? E na experiência Dulce, o que iria me trazer? O que iria resultar dessas duas experiências? Então, assim, ele vai fazendo diversas combinações. E tudo vai expandir. E tudo vai levar essas informações
né, esse banco de dados enorme para ele próprio. Então, eu acho que é muito profundo, né? Quando a gente. Esse livro agora, O Poder do Agora, especialmente, eu até comentei com você. É um livro que eu comecei a ler, parei, voltei para trás. Nossa, é um livro que ele realmente vai trazendo muitos elementos, né? De você entender esse ser. Acho que ele acaba até abrindo pouca margem para debates, assim, porque é muito. Não é confuso, assim, para você? Não é expansivo demais quando você fala assim, o ser. O que é o ser? O ser é só uma fagulha dentro da gente? Ele é isso e é tudo mais, não é? É isso e é tudo que não é também. Então, assim, você começa a ficar. É o mendigo no banco, é o baú que ele está sentado, e é tudo. Olha só, quando a gente fala de fagulha, você não pode fazer uma analogia com uma fagulha de fogo, porque você está falando de uma fagulha de um ser A, infinito, no, né? eu Né? coloquei Tipo assim, fagulha, uma mas não é centelha assim é como. como se fosse a parte, uma parte de Deus, né? E, e na verdade nós não somos uma parte de Deus, porque como diz o Caibalion, Deus não pode se dividir, porque aí ele não seria um único mais, né? Então, ele traz essa ideia de imaginação, seres imaginários, porém muito reais, porque por causa da grandiosidade desse criador, né? Então a gente não tem que ficar incognoscível para a gente. E a gente não tem que ficar queimando nossa Não massa encefálica com isso, porque como diz o Caibalion vai mesmo, entender se nada. você ficar tentando pensar nisso, nesse nível de consciência, você vai ficar doido, né? Mais ou menos assim. Então a gente não tem que tentar entender isso, a gente só tem que aceitar. E, e assim, não tem que nada. Nós não somos obrigados a nada. Só que quando você entende que você é tipo uma criatura que é parte desse ser infinito, inteligência infinita, e que você tem a semelhança com esse Criador em muitas coisas, inclusive na forma de criar, cara, isso é fenomenal. Quem se sente pequeno sabe, um pobre coitado, é porque ainda não alcançou esse entendimento do ser, do que ele é. Ele tá identificado com um corpo mortal, com uma pequena experiência de vida, provavelmente de dificuldade, de sofrimento. Por quê? E por que ele está criando esse sofrimento? Porque ele ainda não percebeu que o reino está dentro dele, sabe? A Bíblia, hoje eu vejo como esse livro de poder que traz coisas fenomenais para a nossa vida. Não vejo como um livro religioso, eu vejo como um livro de poder. E ali, para mim, quando ele fala que busca primeiro esse reino que está dentro de vós e tudo mais vos será acrescentado, e eu leio esse livro aqui falando de você recuperar a consciência do seu ser, né? E submeter ele, né? Esse ser a esse estado de percepção dos sentidos, que isso é iluminação. Gente, um ser iluminado, ele modifica inclusive a matéria. Ele começa a atrair para ele tudo que ele vibra, e um ser iluminado vibra muito alto. Ele só vai atrair coisas incríveis. Só que aí quando você é iluminado, você já não está mais, né, pensando na matéria. Mas Exato. não significa que você não vai usar. Eckhart Tolle, por exemplo, é um multimilionário. É importante para ele? Eu tenho certeza que não. Mas ele usa isso em benefício de muitos. Então, o iluminado hoje, e que está aqui, né, nesse plano terrestre, nessa dimensão física, ele entende que, apesar de não ser importante para ele, o dinheiro, a fortuna, que nessa dimensão é necessária para gerar conforto, mais sabedoria, sim, por quê? Porque você compra livros bons, você compra cursos incríveis, você paga escola, né, para ter
maior e melhor educação, você, enfim, você compra remédio, compra casas mais confortáveis que vai trazer para essa experiência uma coisa incrível de uma experiência mais divertida. É, Porque, de verdade, a experiência ela não tem que ser sofrida. Ela não tem que ser, sabe, dolorida, sofrida, pesada. Ela pode ser incrível. Inclusive, o budismo traz muito isso, né, do caminho do meio e conta a história de como que Buda, ele meio que saiu por um período da vida, né, de rei, de tudo, de protegido de tudo e de todos, e foi viver o mundo, e passou muita dificuldade. E quando ele voltou, ele concluiu o seguinte: nem quando você tem tudo e nem quando você tem nada, você tem facilidade de evoluir. É sempre o caminho do meio que te faz evoluir mais. Né? É mais ou menos assim, né, o pensamento do caminho do meio, e é um caminho assim, não é nos extremos que você evolui. Quando você tem demais, e está muito apegado a isso, né? O problema não é ter demais, o problema é o apego. E quando você tem muito pouco, por quê? Porque aí você também está em busca dessa sobrevivência, né? E você começa a vibrar muito baixo quando te falta as coisas básicas. E você vê que a gente vem com um instinto de sobrevivência, né? E esse instinto de sobrevivência mostra o quanto a vida para a gente é importante aqui. Porque, de verdade, se não fosse, a gente vinha sem esse aplicativo. Então, recuperar essa consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos, mas não são os sentidos físicos, são os sentidos do ser. Sabe o sentido do ser que fez você ir lá pensar estava você lá meditando, que você me contou nos bastidores hoje, que você estava ali meditando e veio esse sentido de você ir lá fazer uma coisa e você não fez. Então, é isso, é uma percepção que vai além dos sentidos físicos. E todo mundo percebe isso, todo mundo tem isso. Né? A gente chama de insight, de intuição, a gente chama de tantas coisas. Às vezes a gente não dá atenção achando que é coisa da nossa cabeça, né? Mas é essa percepção desse sentido muito maior do que os sentidos físicos. Quer ler um pouco? Vai lá. Você quer completar, falar alguma coisa aqui? quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o, o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado quando a pronunciamos. Criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, que, quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto,
tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. E a sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso, ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Temos que comentar. Então perguntam aqui para ele se esse ser seria Deus. E eu concordo plenamente com ele, de que a gente não tem a menor ideia, né? A gente mal aplicou e mal definiu, mal concluiu essa palavra Deus por tanto tempo que essa palavra ela tem um peso arquetípico, né, na nossa mente muito grande. E a gente traz várias ideias, né, de tudo que nós já acreditamos sobre esse Deus. E você vê que como é interessante, né, que aqui no clube, meio que sem querer, por acaso, a gente veio trazendo os livros numa sequência meio que muito interessante, né, porque a gente já leu A Ciência para Ficar Rico, que fala dessa essência, dessa substância que tudo cria e que permeia, penetra e preenche tudo, todos os espaços, né? E que está em nós e que é nós, porque nos criou, mas está em nós. E que está ali dentro de cada, preenchendo, né, os espaços entre as partículas subatômicas. E quando a gente olha para Deus, né, como essa... Eu não estou dizendo que é, tá? Mas hoje, para mim, a melhor explicação de Deus, para mim, hoje, é essa substância. E eu sei que não é. Eu sei que não é, né? Porque eu sei que essa substância é uma criação, é como se fosse uma criação de Deus, né? Mas quando eu percebo Deus como essa substância que está em tudo, eu entendo melhor. Quando, sabe, eu entendo melhor Deus pensando nessa substância de onde tudo emerge, né? Essa substância que cria todas as partículas, tudo que a gente conhece e sabe que existe. E não sabe que existe também, porque tem muito mais coisas que a gente não sabe que existe do que coisas que a gente sabe. Mas então, quando a gente fala desse Deus, né, como esse ser divino, sagrado, né, num trono de ouro lá no céu, né, apontando o dedo para nós assim, o tempo todo, realmente isso não traz uma noção do que é Deus, muito pelo contrário, né? Ele meio que personifica Deus, né? Coloca os nossos defeitos nesse ser, nessa inteligência infinita que tudo cria, criador de mundos, criador de dimensões, de multiversos. Então, ele é grandioso demais para ser isso. Então, para mim, de verdade, eu não concordo tanto com isso. Para mim, Deus é tudo isso. Você entende? Para mim é tranquilo entender. Se você quer chamar de ser, chame de ser. Ele é mais que o ser. Se quer chamar de Deus, chame de Deus. Mas entenda que ele é tudo e todos e tudo ao mesmo tempo. Ele é amplo demais. Ele não é indefinível. Não sei. Para mim é extenso demais, profundo demais. Você entende? Eu não acho que Deus seja somente essa palavra. Existe esse arquétipo, existe essa visão de um Deus mandatório, autoritário, sentado no trono e tal. Mas também existe uma concepção de um Deus mais amplo, mais leve, mais suave. Existe. Mas qual que está gravado na maioria das mentes? Então, Dulce, mas eu acho que a gente não pode
ser taxativo é cair no mesmo erro. Não, tanto é que ele fala aqui, né? Ele usa essa palavra ser só para trazer uma, É, uma maneira menos programada, né? ó, Menos, é uma coisa que ainda não está programada. O que, que é o ser? que ele A coloca ali, ó, tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. isso, E é exatamente isso. Então, eu fico bem à vontade, quer chamar de Deus. E muitas vezes, isso, na não, minha tudo concepção de certo. Deus, vamos Deus. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Deus, Jesus. Eu gosto também, né, de chamar de Deus, porque eu hoje entendo um pouco mais por causa dessa visão aí, né, dessa inteligência infinita, me trouxe uma abertura muito grande para entender melhor. Mas eu também entendo quando ele fala que traz uma palavra diferente para definir algo tão grandioso, porque quando você traz uma palavra que já tem uma programação ligada a ela, você meio que diminui, né? Isso, tá tudo bem. Vai lá, continua lendo. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Isso aí já matou a pau, né? O negócio tá ficando bom, né, Ju? Bora. E aí, Ju? A Ju também deve ter conceitos interessantes sobre Deus. Deus ou ser? Ou infinito? O infinito. Adoro o infinito também. Quando você fala assim, o infinito também não é tudo. Né? Muito bom isso. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente. O que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. Mas aqui também já dá um bom round, né? Porque assim, ó, se o problema maior está em você se identificar com a mente, e se você ampliar isso numa lupa, e aí, né, como você bem trouxe, tipo assim, uma imaginação, somos uma imaginação. Então, assim, por que não se identificar com a mente, né? Ou como não se identificar com a mente? Esses ruídos, né? Ontem ainda falava um pouco sobre isso, esse ruído mental que a gente tem, essa aceleração na cabeça, assim, o tempo todo, 70 mil pensamentos por dia, tudo assim, absurdamente rápido, faz muito barulho na nossa mente. Mas se a gente quer olhar para isso, o barulho fica ainda maior. E eu tenho para mim que, assim, o caminho mais rápido para você conseguir serenar isso tudo é deixar ela falar, sabe assim? Tipo, olhar, dar um passo adiante, sabe assim? Sair, se elevar dessa confusão mental e ficar só como observador dessas ideias. Ela vai ficando mais quieta do que quando você quer colocar cada coisa numa caixa, você entende? Eu acho que aí você acaba se desgastando mais a sua energia do que quando você dá esse, sabe assim, se abstém um pouco dessa discussão. Você fala assim, ok, fiquem aí, matem essa bagunça mental. E você consegue ter um pouco mais de silêncio na cabeça. Porque se a gente fica tentando silenciar a mente, a gente só consegue mais barulho. É isso que eu penso, sabe? Quando a gente começa a fazer os exercícios de meditação, assim, de silenciar, de respirar, a impressão que eu tenho é essa, que vai ficar aquele trânsito de ideias na mente, aí você só fica ali, ó, focado na sua respiração, você consegue ir serenando.
do que se você ficar focada só nela. É isso. Mas a ideia é não focar nela, né? Porque se você foca nela, você dá atenção aos pensamentos e eles crescem, expandem, né? Onde está o seu foco, isso expande. A ideia da meditação é justamente, você não tem como parar a mente, você não tem como ir lá, apertar um botãozinho, ó, pausa, desliga, desacelera. Não, você não tem como fazer isso. Mas a meditação é justamente você colocar foco em outra coisa, né? Vai vir um monte de pensamento, mas você não dá foco em nenhum, e eles vêm e vão igual nuvens passando, né? As nuvens passam, só que você não foca nelas, então elas não param ali na sua cabeça. E tá tudo bem. E conforme você faz esse exercício mais diário é um músculo, né? Começa a diminuir, porque você não dá foco, começa a diminuir, e daqui a pouco você tá meio que no silêncio, vamos falar assim. E aí você consegue ir para dentro, né? Você consegue entender coisas que esse barulho mental não te deixa entender. E esse barulho mental, segundo Augusto Cury, né, essa aceleração mental, é responsável por grande parte das doenças mentais hoje, né? De ansiedade, Depressão. pânico, E a depressão própria esquizofrenia também, né? A também. própria loucura. Porque aí você acaba também abrindo portais que você não tem consciência e aí Exato. fica transitando entre mundos paralelos e é complicado isso. Então, Isso mesmo. loucura. Exatamente, Cris, exatamente. E isso gera uma emoção que acaba gerando doenças físicas também, né? Uma emoção, não, várias emoções, né? Que geram também doenças físicas. Então, isso é muito, muito sério. E assim, a meditação é um remédio para isso, né? Olha que coisa interessante. É uma coisa tão simples que todo mundo pode fazer, e que não tem contraindicação e que pode ajudar em tantas coisas, né? Em tantas coisas. Mas não vou ficar falando disso. Vamos voltar aqui. E é exatamente isso aqui. Quando você fica dando atenção para esse ruído mental incessante, ele te faz se separar desse ser. Por quê? Porque ele te liga, ele te identifica ao ego, né? Você fica identificado ao ego. Esse barulho mental faz você não encontrar esse caminho para o ser, para essa centelha. Pra... Vamos arrumar um nome diferente, né, para a gente falar dessa centelha? Porque eu falando centelha divina, né, parece que é uma faísca mesmo. Para esse Pode usar essa ideia. luz que nós somos, né? Nós somos uma luz. E assim, por que eu gosto de falar de luz, né, de sol? Porque Jesus apareceu em essência. A essência, vamos falar da essência. Jesus apareceu em essência para Paulo na porta de Damasco, né? E era uma luz tão radiante, tão grandiosa, e é claro que, porque ele vibra alto, né? Um ser daquela dimensão de grandiosidade, né? Moral. Então, mas nós somos semelhantes. Talvez a gente só brilhe um pouco menos, mas conforme a gente for evoluindo, nós seremos iguais e até maiores, porque Jesus hoje é muito maior do que ele foi naquela época. Pensa, estamos evoluindo sempre. E ele apareceu com essa luz. Então, nós somos semelhantes a isso, a essa luz. A nossa essência é isso. Então, quando você percebe o que você para de se identificar com o ego, com o corpo. Não que eles não sejam importantes. Para essa experiência aqui, eles são importantes. Olha, é meio confuso, né? Meio que. É muito, cara, muito louco isso. Mas tudo Então, bem. você é um ser multidimensional. Vamos falar assim, você é um ser multidimensional. Você é um ser espiritual que, assim, esse ser espiritual em essência,
a semelhança dele com esse Criador é essa luz, esse sol, vamos falar assim, essa luz que é incrível e que traz sabedoria, né? Não é só uma luz por si só, não é uma luz que você liga aqui, ó, e está só iluminando. Ela é inteligente, ela traz a inteligência. Então, o que nós somos de verdade vem dessa essência lá, que é o corpo átmico, né? Uhum. Você entende melhor do que eu, esses Corpos. 7 corpos aí espirituais, é o último lá, a essência, é o átmico lá. Como que fala? Lá o último, a essência. O sétimo corpo lá. Uhum. E depois densificando até chegar no corpo físico. Uhum. E o corpo físico é uma ferramenta, um instrumento, um veículo que esse ser espiritual usa junto com outras ferramentas, que nós não vamos falar aqui, mas vamos falar só da mente desse corpo físico, e para que ele possa experimentar, estar aqui, pegar coisas físicas, né? E ter esse esquecimento, porque o esquecimento é importante também. Só que a gente esquece para lembrar. É meio que uma pegadinha do malandro, entendeu? Você esquece para poder lembrar. Porque você estando aqui ligado a toda essa ilusão, você lembrar de quem você é um grande desafio. E aí, você estando aqui e você conseguir lembrar, você consegue mudar não só apenas a sua realidade, mas você consegue mudar a realidade de muitas, muitas pessoas. E outra coisa que eu fico pensando assim, Dulce, que nem você falou, olha, gente, ó, não, vamos ler mais? Ó, eu estava aqui, ó, a gente não leu uma página hoje. Verdade, vai lá, vamos ler. Ó, o filósofo Descartes afirmava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Vamos tatuar essa? Ó. Essa daí, vou te falar, viu? Acaba resumindo. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade. Unidade com quem, gente? Unidade com o todo. E, portanto, estar em paz. O todo que é todo e é tudo ao mesmo tempo. Tá por dentro, por fora, no meio, em cima, embaixo, tá tudo. Faz E parte percebe que é tudo, de né? tudo. Não existe nada fora. A gente fica falando assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Gente, o Não, que, que não é de Deus? é E aí eu muito queria saber o que, que não é de Deus. acomodado, né? Porque o que não é de Deus não existe. Entendeu? Tudo é Deus. Se existe, Deus permite e acha que é bom. Lá em Gênesis, gente, eu tô ficando boa em Bíblia. Tá, tô vendo. Não tô? Lá em Tá Gênesis ótimo. está escrito assim, ó. E Deus olhou para tudo e viu que era bom. Tudo era bom. Tudo era bom. E a gente, na nossa mente louca e na nossa polaridade, vivendo essa lei, né, da polaridade, não vivendo a transmutação mental ainda, é que a gente fica julgando tudo. Tudo a gente julga. A gente tem que classificar, ó. Isso aqui é bom e esse aqui é mal. Esse Mas aqui é até certo e isso, errado. Hã? mas até isso é usado a serviço do todo, para que cada parte tenha essa experiência do que é É, bom, do que é mal e que entenda que tudo é bom. é, Porque exato. senão a gente também iria faltar nesse juízo, né? Tipo assim, como que você ia saber o que é mal se você só visse o bom na tua frente? É.
né? Exatamente. Como é que você evolui se você, né, hora vai lá, hora vem cá? Então, essa evolução e esse entendimento, né, de como vibrar para você ser o pêndulo parado e não ficar nesse, nessa polaridade, né, nesses polos, isso é muito importante. E aí vem uma outra lei, que é a lei da não resistência, né? Você não resiste a nada, tudo está certo como é, mais ou menos assim, né? A não resistência. E Em permite que unidade, o outro seja, o outro entenda, o outro permita. É em muito unidade, tanto com o universo quanto com o seu interior, com o seu eu interior, mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento ou dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação. Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Olha, esse livro, eu já vou logo dizendo, gente, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Vamos aí baixando as barreiras, vamos aí nos permitindo abrir e ampliar as mentes, os corações, porque vem muita coisa aí de consciência e de, assim, de entendimento mesmo, né? Porque aqui, ó, Dulce, por exemplo, quando ele coloca aqui, dessa questão da unidade, né? Então, eu, você, todo mundo, gato, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, a gente faz parte de um todo, estamos todos conectados, certo? Até aí não há contradição nenhuma. E ok. Então, eu começo a entender que o que eu faço ressoa na tua vida, assim como o que você faz ressoa na minha. sim. E aí a gente tem que expandir esse entendimento para uma oitava maior. Que aí a gente coloca nesse bolo também o não julgamento de nada, absolutamente nada. Então, eu, você, o estuprador, o ladrão, estamos todos conectados. Somos todos uma única pessoa. Uma única pessoa não, uma única massa, uma única essência, um único todo de tudo. É, exato. E assim, isso é explicado pela substância amorfa, né? Que nós estamos todos mergulhados nessa mesma substância, como se nós estivéssemos todos dentro de uma grande piscina, o universo todo, né? Dentro dessa grande piscina. Se eu faço cocôzinho aqui, amor, isso vai afetar você que está aí, Sim, né? Então, mas se eu limpo a piscina que é onde eu tô também vai afetar. Então sim, é onde vem aquela teoria que eu sempre falo, né? Cada pouquinho que a gente se melhora, cada pouquinho que a gente começa a vibrar mais alto, né? A nos despojar dessas pedras que a gente carrega, desses sentimentos densos, né? A gente vai melhorando a vibração de toda essa substância. A gente não melhora só o nosso mundinho, o nosso campo vibratório. Isso ressoa para além de nós. E,
E assim, como o efeito borboleta, né? Isso vai se expandindo. Isso, isso afeta o outro que está ali, que já está mais ou menos pronto, né? E aí eu olho para a Ju, eu percebo assim que não só ela, mas outras pessoas foram afetadas pela minha ressonância. Não estou falando da ressonância harmônica, pela minha ressonância, sabe? Pessoas que estavam próximas a mim e que pensavam totalmente diferente, de repente elas tiveram, mas elas já estavam prontas, Já. né? Elas já estavam prontas, mas essa ressonância ela vai despertando quem já está pronto, mas ainda está no sonambulismo, sabe? E a Ju um dia chegou para mim e falou assim: Dulce, eu vou ser terapeuta igual a você, sabe? Ou seja, ela. E aí eu percebi que ela ia ter uns desafios, porque ela pensava muito diferente, mas como ela já estava pronta, eu falei: isso vai ser maravilhoso, porque ela Vai dar expande muito bom, né? vezes um deusilhão, sabe? E eu fico muito orgulhosa de tudo que ela tem se tornado, porque eu percebo, sabe? Aí você percebe que você faz diferença para muita gente, Sim. né? E não só para você, a sua mudança, ela interfere em tudo. E a sua não mudança também, né? O que você escolhe fazer de bem e de mal também ressoa Uhum. nessa substância. Então, nós somos um corpo, somos células, né? Murilo Gun que trouxe essa ideia, né, de células de um mesmo corpo. E aí, vamos supor, eu sou uma célula e você é outra célula do meu lado, e eu tô com raivinha de você e fico querendo te atacar. Mas para eu te atacar, eu tenho que me envenenar com alguma substância tóxica para eu te envenenar do lado. Olha só. Então eu me enveneno para te envenenar e isso contamina toda essa substância. Então é muito, muito interessante. Gente, isso aqui está virando uma escola de filosofia, né? É. Amplificação da consciência. Então, vamos mudar o nome de Clube de Leitura para Escola de Filosofia, Amplificação da Consciência. Se nos identificamos com a mente, isso daqui já foi. Vamos aqui Pensar. no próximo. Pensar se tornou uma doença. Não. Eu acho que esse parágrafo. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Isso é verdade, o biomagnetismo também fala isso, gente. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano, ok? Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser mais preciso, você não é você que usa a sua mente de forma errada. Não, peraí. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. É isso mesmo? Em geral, você simplesmente não usa a mente. Você não pensa. Que horror! Nossa, desprograma e atualiza essa falta de utilização da nossa mente, pelo amor de Deus. Continua lendo primeiro. É ela que usa você, criatura. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí um delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. Ela só ama resolver problema, né?
É por isso que ela resolve tantas palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunto então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é para parar de pensar completamente. A ideia é parar de pensar completamente. Ponto de interrogação. Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, é porque é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É verdade, como se fosse nos, não, é quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos o nível mais alto da consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Bom, não vou comentar, porque senão vai ficar muito longo o nosso clube, né? Mas vou terminar com uma frase da Helena Blavatsky, que falava o seguinte: a nossa mente, ela é uma serva incrível, mas ela é uma senhora terrível. E quando a gente percebe que a gente não é a mente e que a gente precisa meio que tomar o comando, né, se tornar capitão desse navio, parar de deixar os instrumentos tomarem conta sozinho, esse piloto automático, aí a gente está começando a acordar. E é isso que a gente precisa fazer: dominar o barco. Porque só assim a gente vai chegar onde quer. Enquanto isso, a gente está à deriva, deixando a vida nos levar, fadados a um destino. E é isso. Vamos terminando por aqui hoje nossa escola de filosofia. É isso, gente. Esse livro é muito incrível. Mas a gente vai falar menos, tá bom? Vamos tentar. Não prometo, mas nós vamos tentar. Um beijo para todo mundo. Gratidão aos que estiveram aqui com a gente ao vivo. Gratidão aos que vão ver depois. Obrigada, minha amiga Cristina, querida. Obrigada a você. Beijo, beijo para todos. Gratidão. E gratidão, gratidão. Beijos. Gratidão. Até.